vamos falar sobre o decaimento beta. Mas antes, vamos partir do que já conhecemos sobre o principal componente da estrutura da matéria. Aprendemos que um átomo é uma estrutura composta por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, temos partículas positivas, chamadas de prótons, e partículas sem carga, que denominamos de nêutrons. Já na eletrosfera, temos partículas chamadas elétrons, que possuem carga negativa e orbitam ao redor do núcleo. O número de prótons no núcleo é o que define o tipo de átomo, ou seja, o seu número atômico. Quanto ao número de nêutrons, ele pode variar e formar átomos idênticos com número de massa diferentes. E este número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons no núcleo. Átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa recebem o nome de isótopos. Então, um átomo do mesmo tipo pode ter qualquer isótopo? Não, pois algumas dessas configurações de números de prótons e nêutrons nos núcleos podem não se manter de forma estável. Para estes núcleos mais instáveis, ocorre um processo espontâneo denominado decaimento, no qual o núcleo atômico emite uma ou mais partículas e se transforma em um núcleo diferente do anterior. Existem 3 tipos de decaimentos radioativos, denominados alfa, beta e gama. Mas neste vídeo vamos falar somente sobre o decaimento beta. Como as outras formas de decaimento radioativo, ele ocorre no núcleo do átomo, onde um dos nêutrons no núcleo atômico se transforma em um próton, liberando um elétron na forma de radiação beta. Sim, acredite, isso é realmente possível. Um nêutron ou um próton, em determinadas circunstâncias, podem acabar transmutando-se um no outro. Apesar de nesse processo ser liberado um elétron, esta partícula apresenta uma característica que é diferente do elétron que se encontra orbitando na eletrosfera de um átomo. Pois este elétron que é exetado sai com uma grande velocidade, ou seja, energia cinética, se constituindo em um elétron com uma alta energia. Dessa forma, por esse motivo, recebe o nome de partícula beta. A massa do núcleo atômico que decai não é alterada significativamente nesse processo. Mas este acontecimento, analisado com esse modelo simples, violava 2 importantes princípios da conservação da física. Então, para sanar essa deficiência, os físicos postularam que neste processo estaria envolvida uma outra partícula que ficou conhecida como neutrino. O núcleo resultante tem um próton a mais e um nêutron a menos que o radionuclídeo que lhe deu origem. Isso significa que, pelo decaimento beta, o isótopo se transforma em um isótopo de um elemento diferente com um número atômico maior. Por exemplo, o decaimento beta do carbono 14 produz o isótopo do nitrogênio 14. De forma similar, o fósforo 32, que também é um isótopo mais instável do fósforo, decai para enxofre 32. No decaimento radioativo, à medida que o tempo passa, a quantidade de radioisótopos diminui, pois ele se transforma em outro nuclídeo. Chamamos de tempo de meia-vida o tempo necessário para que ocorra o decaimento de metade de determinada quantidade de radionuclídeo. Graças a esta característica,
o isótopo do carbono 14 é usado como uma forma de determinar a idade de algum objeto. O decaimento beta é também amplamente utilizado na medicina para o tratamento de câncer e diagnóstico de doenças.